Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar do rico dinheirinho de vocês, certo? Não do rico dinheirinho de vocês. Eu quero mostrar aí, através de alguns dados, e eu vou explicando a metodologia ao longo do vídeo, e vocês podem ter certeza, o meu compromisso aqui é com a honestidade, certo? Eu não tenho compromisso com a educação financeira, eu não tenho compromisso com o seu rico dinheirinho, eu tenho compromisso com a honestidade, certo? Hoje nós vamos falar de uma coisa que eu venho falando no canal, mas eu quero um pouco que fechar esse assunto, porque quando eu falei pela primeira vez da utilidade de poupar, né, se vale a pena poupar ou não, parecia que eu estava falando de disco voador pela primeira vez na história, certo? Que eu estava falando de aquele inventor que contou da máquina a vapor a Napoleão. Parecia que vocês nunca tinham ouvido falar disso. Mas isso é a coisa mais básica que existe. Léo, o que é? Tem muita gente que está chegando agora, brevemente. O que é poupar? CDI, né, CDB, né, que pague CDI, título do Tesouro, letras de crédito do agronegócio, letras de crédito imobiliárias. Esse tipo de coisa não é investimento. Esse tipo de coisa é reserva de valor. Né? Muito bem. O que é reservar valor? Reservar valor é o seguinte. Nesse exemplo que eu vou fazer aqui, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de quando o CDI reservou valor e quando o CDI não reservou valor, né, corrigindo pelo CDI em 10 anos, eu vou mostrar os exemplos para vocês, já está aqui, mas só vou explicar o que é reserva de valor novamente, brevemente. Reserva de valor é, hoje, 2015, vamos supor, em 2015, me sobrou um dinheiro e eu tenho que fazer um trade-off, uma escolha, né? 2015 ficou feio assim. Fazer uma escolha, consumir ou não consumir, eis a questão. To buy or not buy, that's the question, certo? Devo comprar ou não? Se você tem uma preferência temporal baixa, você fala, compra, bicho. Compra, compra. Meu, mas essa Mercedes aí tá 100 mil reais. 2015, hein? Essa Mercedes tá quase 100 pau. Compro ou não compro? Ah, compra, compra, bicho, compra. Comprei. Pô, meu, você comprou, agora esse carro não vale nada. Bem, tá bom. Mas, se eu não tivesse comprado, se meu beta é a preferência temporal, né? Porque reservar valor é o seguinte: o valor de um bem hoje, né? O bem ele tem preço. Só que os preços são volúveis, né? Os preços você tem inflação, você tem desvalorização, você tem inflação que leva à desvalorização da sua capacidade de compra, né? Os preços são volúveis, você tem um monte de coisa que afetam os preços. Mas o preço nominal, que tá 100 mil reais, tá 1 milhão de cruzeiros, tá 10 mil dólares, esses preços nominais, dentro de uma economia, eles mantêm uma coisa chamada valor. Um carro de entrada em 2015 tem o mesmo valor subjetivo a uma pessoa que um carro de entrada tem hoje, ou que um carro de entrada tinha na década de 70. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, porque a sociedade também vai mudando. Por exemplo, qual é o valor subjetivo daquelas máquinas de escrever Olivetti? Hoje não tem mais. Você pode usar para decoração, tem doido para tudo nesse mundo. Pode ter gente que quer só escrever com máquina de escrever e tal. Muito bem. Só que em 1980, 1970, nem sei quando que inventaram aquilo, ela tinha um valor subjetivo comparável ao notebook hoje. Por que, Léo? Porque o que as pessoas precisavam daquela máquina Olivetti, aquela máquina de escrever, é o que as pessoas hoje precisam de um notebook para trabalhar. Entenderam uma comparação? Então eu vou usar alguns valores. Eu vou pegar celulares de 2016 e de hoje, 2015 e de hoje, 2025, e vou comparar. E vocês vão falar, Léo, mas não dá para comparar um celular topo de linha 2015 com um de hoje, porque nem roda mais, eu sei. Só que o problema é o seguinte: a utilidade. O que é utilidade? Por que você gasta? O que te faz dizer que R$ 10 é muito dinheiro ou pouco dinheiro? Depende. Se eu chegar para você e falar, tá R$ 10 esse chiclete, você vai falar, eu vou pagar R$ 10 num chiclete? Ou R$ 10 numa água? R$ 10 numa coxinha? Coxinha já deve estar chegando a R$ 10. Mas você falar, meu, vamos na churrascaria, tá R$ 10 a entrada. Pô, tá barato. Ou, R$ 5 mil é muito dinheiro para investir? Não, Léo, R$ 5 mil tá apertado para investir.
O cara tá vendendo 50% da Apple por 5 mil. Você compra? Pô, tá barato. Não compra que é golpe, né, gente? Ninguém vai fazer isso. Mas eu tô querendo dizer, o dinheiro em si, você só sabe se é muito ou se é pouco pela utilidade. Tanto a utilidade daquilo que você está comprando, né? O quanto você quer aquilo, como a utilidade de quanto dinheiro você tem. Se eu chego para você e falo, meu pai fala, fala muito isso, né? Quando vai em lojas e as pessoas falam, não, não. Aí ele pergunta, né, o preço das roupas e fala assim, não, essa aqui já tá mais cara. Meu pai fala, caro ou barato? Você não sabe quanto dinheiro tem para saber se é caro ou se é barato? É isso, né? Meu pai não é uma pessoa milionária, tá certo? Não sequestrem meu pai. Mas então, o que eu quero dizer é isso. Se você tem 50 mil reais por mês e você vê uma calça de 50 reais, aquela calça está de graça e você queira comprar. Mas normalmente quem ganha 50 mil reais por mês vai gastar R$ 1.000 numa calça, R$ 700 numa calça. Entende? Por quê? Isso é 1,50 avos da renda daquela pessoa, que é 2%. Ao passo que uma pessoa que ganha R$ 1.000, 2% de R$ 1.000 é R$ 20. Entende o que eu quero dizer? Então, o custo de uma calça de R$ 700 para uma pessoa que ganha 50 mil é o mesmo, o custo pecuniário, né? Mas o valor despendido, né? A utilidade de quanto aquele dinheiro fez sofrer no orçamento daquela pessoa, isso aqui é restrição orçamentária. Isso para se a pessoa que ganha R$ 1.000 por mês compra uma calça de R$ 20, ela está despendendo tanto patrimônio subjetivamente, a utilidade marginal do dinheiro, do que uma pessoa que ganha R$ 50.000 comprando uma calça de 700. Certo? Muito bem. Então, se eu vou reservar esse valor, eu não, eu ganho R$ 50.000 por mês, tudo que eu compro me atende, né? Porque existe a restrição orçamentária. Que é a restrição orçamentária? Eu ganho 50 mil e eu gasto 45 mil. Eu gasto, eu não faço poupança, vamos dizer. Não, eu não economizo no sentido de, eu não vou comprar esse produto, eu vou comprar outro que é mais barato. Não. Vamos supor que eu sou abastado, eu vou e compro 50 mil reais. Eu tenho 50 mil reais por mês de salário e eu compro 40 mil porque é o que dá. De resto, não, não me dá utilidade gastar mais. Então me sobra 10. Se me sobra 10, a minha cesta de consumo é menor do que minha capacidade de compra. Eu não tenho restrição orçamentária. Então o que eu faço com aquele dinheiro? Eu posso tentar reservá-lo, deixá-lo para depois. Comprei uma pizza, eu comi 7 pedaços, porque eu sou um glutão, e o 8º pedaço eu não consigo comer mais, eu deixo na geladeira, eu reservei. Muito bem. O dinheiro, assim como a pizza, ele estraga. A pizza você pode congelar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. O dinheiro você faz o quê? Você põe numa aplicação financeira para reservar valor. Na esperança de que quando você for utilizá-lo, ele tenha o mesmo valor que ele tinha quando você o colocou na geladeira ou na aplicação financeira. Certo? Muito bem. Se você guardou esse dinheiro, você guardou um preço que poderia comprar uma Mercedes, um iPhone, um apartamento, esse tipo de coisa. É lógico que houve inflação. Só que os juros pagos em aplicações financeiras, onde você deixou o seu dinheiro, vamos dizer que é um CDB. Opa, CDB. Escreve de trás para frente. Num CDB, você deixou no CDB, ele vai pagar juros, interest, certo? Você tem a esperança que os juros sobre juros, os juros compostos, vão fazer com que esse valor, né, preço, guardado em 2025, esse valor guardado, fosse numericamente igual ou maior que o preço do bem que você deixou de consumir em 2015. O que quer dizer isso? Se eu deixei 100 mil guardado, eu podia comprar uma Mercedes com aqueles 100 mil, uma Mercedes 0 km de entrada, com 100 mil reais, eu podia comprar em 2015. Hoje, depois de 10 anos no CDI, né, rendendo CDI, eu posso comprar uma Mercedes 2025 0 km? Não. Vamos lá? Vamos mostrar para vocês. Eu fiz aqui algumas. Vamos lá.
os dados do preço dos carros eu retirei de alguns vídeos no YouTube da época que mostram o valor dos carros, tá bom? E o de hoje é tabela FIPE, beleza? Vamos lá. E eu vou explicar o que é esse CDI direto, já vou mostrar para vocês, tá bom? Vocês entenderam o que é reservar valor? É você guardar dinheiro, tá? Para mim, só faz sentido você reservar valor se sobra dinheiro. Para mim não faz sentido, vocês façam o que vocês quiserem, mas para mim não faz sentido restringir o orçamento. Eu deixar de gastar para guardar dinheiro. Por quê? Vou mostrar para vocês. Tá? Vamos lá. Vamos supor que em 2015 eu ganhei uma herança. Vamos supor. Ou. Porque eu quero dizer que esse dinheiro veio de uma vez, tá? Para mexer com a utilidade. Eu ganhei uma herança. Coisa de. Dava para comprar uma Mercedes, certo? 108.317. Que coincidência, Léo? Pois é. É o mundo dos exemplos de livros, certo? 108.317 reais. Aí, eu conversei com a minha mamãe, vamos supor. Falei, mamãe, eu ganhei 108.317 reais, certo? Quero comprar uma Mercedes, vamos supor. Minha mamãe vira para mim e fala, meu filho, não seja burro. Não gaste 108.317 reais numa Mercedes, porque você é muito jovem. Faça o seguinte, guarde esse dinheiro no CDB, que pague CDI de 100% para resgatar em 2025. E em 2025, você terá uma Mercedes e mais um troco. Poxa, mamãe, legal, vamos lá. Minha mamãe jamais falaria isso. Mas vamos embora. 2015. Aqui tem um problema, né? Primeiro, eu estou usando CDI 100%, né? 100% da tabela 100% do índice, né? Vocês que são todos ricos investidores e daqui a uns anos terão milhões de reais, eu só não sei quanto 1 milhão de reais vai comprar daqui a uns anos, mas que logo serão milionários, porque todos cuidam do seu rico dinheirinho e têm a preferência temporal altíssima, ou seja, vocês reservam. Deixa de comer uma pizza para guardar dinheiro na esperança que no futuro possa comprar 2 pizzas, certo? Vamos lá. Vocês sabem que o CDB normalmente é 5 anos, no máximo, normalmente é 5 anos. Dá para ter títulos maiores? Pode, porque um banco pode dar pode vender um título de 10 anos pagando CDI. Tem fundo de investimento CDI? Tem, pode ser. Mas você sabe que normalmente é 5 anos. E algumas mudanças estão a ocorrer, mas por enquanto é 15% do valor de imposto sobre ganho de capital, né? Se você ganhou, se você tinha R$ 1.000, você fez 1.100, você vai pagar 15% de imposto sobre 100, né? Que é o ganho de capital, tá? Em 5 anos. Tá? Eu sei que não vai render só R$ 100 em 5 anos, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Muito bem. Eu resolvi fazer direto. Por quê? Primeiro que os valores são tão baixos que a diferença é pequena, tá? O reajuste, a diferença é pequena. Teve um aí do celular que a diferença deu R$ 500. Então não. Esse aqui é um pouco mais, vai dar 1.000, tanto, mas a diferença é muito grande. Então, vamos fazer direto, tá? Fazer direto. Vamos lá. Você deixou o dinheiro guardado e esses dados eu peguei no Banco Central, os valores. Vai lá, calculadora cidadã do Banco Central, CDI 100%, coloca a data. Eu coloquei de junho de 2020, 1º de junho de 2015 a 1º de junho de 2025, tá? Tá lá. Ele corrigiu os valores certinho do CDI, 100%, direto, deu R$ 263.131,50. Será que minha mamãe estava certa? Porque mamãe falou, filho, não compre a Mercedes. Deixa o dinheiro no banco e daqui 10 anos você vai ter uma Mercedes e mais um troco. Tá bom, mamãe, vamos lá. No que acabou, 263.131. Léo, e o imposto? Vamos desconsiderar o imposto aqui, tá? Só para vocês entenderem. 263.131, porque na verdade eu não estou falando para vocês investirem nem para não investir em CDB. Eu estou falando qual é a capacidade do CDI de corrigir valores, tá? Qual é a capacidade do CDI de correção monetária? Léo, por que você está usando CDI? Porque todo mundo diz que o CDI é a melhor coisa que existe. Então vamos ver, certo?
R$ 263.131,50. Tá. Léo, o que é esses 349.900? Uma Mercedes-Benz C180 de entrada tá R$ 349.900. Mamãe mentiu pra mim. Eu deixei, nesse exemplo hipotético, durante 10 anos, o preço de uma Mercedes no banco, uma Mercedes 0 2015, e a hora que eu fui buscar, eu não consigo comprar uma Mercedes 0 2025. Léo, mas evidentemente que essa Mercedes hoje é muito melhor. Ela anda sozinha, faz massagem, buzina 2 vezes, abre não sei o quê. Só que o problema é o seguinte, qual era a utilidade de uma Mercedes-Benz C180 de entrada de 2015? É igual à utilidade de uma Mercedes-Benz de entrada 2025. A utilidade. O exemplo da máquina de escrever. Uma máquina de escrever é um bem substituto, né? Um notebook para escrever é um bem substituto a uma máquina de escrever. Ah, mas dá para fazer mais coisa com o notebook? Dá. Mas estou falando para um escritório, para esse tipo de coisa, certo? Uma pessoa que usa o notebook para trabalho. O que você precisava para trabalhar era uma máquina de escrever e acesso ao correio, certo? Hoje você precisa de uma internet, de um notebook e um acesso à internet. Então isso é um bem substituto. Se eu tivesse ouvido a minha mamãe, eu não conseguiria comprar Mercedes. O tempo passou. Eu quase cantei uma música sertaneja. O tempo passou e eu sofri calado, certo? Porque não deu para comprar o carro. Eu perdi. Eu tinha em 2015 o valor numericamente igual ao preço de uma Mercedes 0 km 2015. Hoje eu tenho valor numericamente inferior a uma Mercedes 2025. Léo, mas se você procurar uma Mercedes C180 que você teria comprado em 2015, hoje dá para comprar. Dá, mas ela não é mais 0 km. Ela não vai me dar a mesma utilidade. Quando eu era um jovenzinho, eu queria. Hoje eu não quero mais. Nem no Brasil eu tô. Você entende o que eu quero dizer? O tempo passou. E eu não consegui, e eu não preservei o valor. Não houve reserva de valor. Léo, mas veja, isso é o exemplo de uma Mercedes. Outros bens você pode ter comprado. Tá, mas o valor, subjetivamente para mim, era importante para comprar um carro. O valor, subjetivamente para você, pode ser importante para comprar uma viagem para a Europa. Pode ser para comprar um terreno na cidade que você mora. Pode ser para qualquer coisa que você esteja pensando. Se aquele valor é igual, aquele valor que você está reservando, aqueles R$ 100.000, é igual à compra daquele bem X, e depois de 10 anos, aquele valor que você guardou é menor do que aquele bem X que você queria comprar, ou equivalente, com a mesma utilidade, você perdeu o valor. Você perdeu. Tá. Léo, então não devo investir na CDI? Se você está vendo esse vídeo e acha que é sobre investimento, você está errado. Eu estou falando sobre utilidade. A utilidade da poupança. Poupança, no Brasil, a gente usa para aplicação financeira que se chama poupança, mas poupança é o nome do conceito técnico de economia, tanto que em inglês a gente fala savings. Né? A gente não fala porque a minha língua materna não é o inglês, mas em qualquer manual de economia você vê savings. Né? No Brasil a gente evita falar poupança porque se confunde com a aplicação financeira poupança. Né? Vamos lá. iPhone. O iPhone é a mesma coisa da Mercedes. Né? Vamos supor que eu ganhei na loteria, uma loteria não muito católica, certo? Em 2015, eu ganhei R$ 3.699. Léo, que tipo de loteria paga isso? Loterias, certo? Em 2015. R$ 3.699. Pô, bicho, R$ 3.699. Chego para minha mamãe, falo, mamãe, eu estou muito sortudo, né? Eu já ganhei uma herança de 108 mil e alguma coisa, né? 108 mil e alguma coisa. E agora eu ganhei numa loteria, né? R$ 3.699. Né? O que eu faço com esse dinheiro? Vou comprar um iPhone topo de linha. Mamãe diz, filhinho, não compre esse iPhone. Deixe esse dinheiro guardado e daqui 10 anos no CDI, você pode comprar 2 iPhones. Ô mamãe,
que eu vou fazer com 2 iPhones? Não, deixa guardado, o resto você usa para uma viagem, faz isso, faz aquilo. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Em 2015, esse iPhone 6S, que era o topo de linha, que era a melhor coisa que eu poderia comprar para celular, para funcionalidade e chamar atenção. Léo, você compra as coisas para chamar atenção? O Léo do exemplo, sim. Certo? Desse exemplo, sim. Por quê? Porque a gente tem que entender que dinheiro serve para isso, para algumas pessoas. E eu estou usando o exemplo de um Léo de 16 a 18 anos, para vocês entenderem o que está acontecendo, né? 2015, eu estou fazendo um personagem, certo? Não vamos chamá-lo de Léo, vamos chamar de Manuel, certo? Manuel chegou para a mamãe dele e a mamãe dele falou R$ 3.699. Comentem aí nos comentários se vocês teriam feito isso, se vocês teriam deixado o dinheiro guardado ou não. Inclusive, eu não falei o script do YouTube, mas curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro. E se vocês já estão inscritos, eu achei que eu nunca ia falar isso na vida. Apertem aí o botão do sininho para receberem as notificações. Se possível, e tiver a opção para vocês apertarem o hype. E o valeu demais também, se vocês considerarem, tá bom? E é isso, tá? Eu quero agradecer porque de ontem para hoje nós chegamos a 8 mil inscritos, tá? Eu quero agradecer muito a vocês. Vambora. A mãe do Manuel falou, Manuelzinho, deixa o dinheiro guardado no CDI 100% direto. Aqui eu cheguei a fazer as contas, mas se ele tivesse deixado de 2015 a 2020 pagos 15% sobre ganho de capital, em vez de 8.985, ele teria 8.507. É uma boa diferença? Mas sabe? Vamos deixar 8.985, certo? Então, depois de 10 anos, né, 10, aqui para fazer os dois, né? 2025, né? 2020 e 2025, aqui 10 anos, tá? De 15 a 25, certo? Depois de 10 anos, Manuelzinho, ouvindo a mamãezinha dele, recebeu R$ 8.985,88, perdão. Certo, Manuelzinho chega e fala, olha, ganhei uma bolada, né? Porque esse dinheiro que Manuelzinho ganhou na loteria em 2015, ele pega e fala, pô, o dinheiro saiu lá do CDB, eu vou comprar um iPhone. E mamãe disse que agora eu poderia comprar 2 iPhones. Ele chega na loja e fala o seguinte, eu quero o iPhone topo de linha, que foi o iPhone que eu deixei de comprar em 2015, né, Manuelzinho disse. Certo. A atendente fala, muito bem, tá aqui, o iPhone topo de linha, o 16 Pro Max. Manuelzinho fala, quanto está isso? A atendente fala, tem lojas que cobram de 9.599 a 12.499. O topo de linha. Manuelzinho fala, mamãe mentiu pra mim. Era 8.000... Eu tinha o dinheiro em 2015 para comprar o iPhone topo de linha da época. Eu tinha o dinheiro. E hoje eu não tenho mais. Hoje eu não consigo comprar. Entenderam? O CDI também não pagou o valor de esperar. Você perdeu o valor. Léo, mas o telefone teria desvalorizado, isso, aquilo, tal. Beleza. Mas o importante é o seguinte, aquele dinheiro teria trazido mais utilidade em 2015 do que está trazendo hoje. Mesmo guardado no banco. Vamos lá. Big Mac. Léo, por que você vai fazer esse exemplo? Porque eu quero mostrar outro conceito para vocês. O Big Mac, ele tem os preços bem estabelecidos. Por quê? Porque existe o índice Big Mac. Eu já fiz um vídeo muito antigo do canal. Vocês não gostaram, mas vocês procurarem, tá aí. Que o preço médio do Big Mac em 2015 no Brasil era R$17,50. Por quê? Porque havia promoções e diferenças regionais que o Big Mac era de 20... Não. Ele era de 15 a 20 reais, uma coisa assim. E esse daqui e hoje ele é de 30 a 35. Se você tivesse deixado de comer um Big Mac em 2015 e colocado no CDI direto, né, de 2015 a 2025, hoje você teria R$ 42,51. Você teria um Big Mac
um Big Mac e um terço, né? 1 mais um terço. Certo? 1 mais um terço, também conhecido como 4 terços de Big Mac. Léo, o que você está querendo dizer? Veja, o crescimento aqui é na casa dos 200%, certo? Você tem 2 vezes o valor que você guardou. Mais de 2 vezes. Mais de 2 vezes o valor que você guardou, né? Conhecido como 42,5 dividido por 17,5. Você tem 2 vezes, você tem 2,43, né? 2 vezes o valor que você guardou, tá? Que é 143%. Tá? 2 vezes o valor que você guardou. Aqui, você não tem 2 vezes a utilidade. O que eu tô querendo dizer com isso? O dinheiro cresceu numa proporção de 2,43, né? 2 vezes, quase 2 vezes e meia. Aqui você só consegue comprar, né? 42,5, 32,5. Aqui você só consegue comprar uma vez e 3 mais. Entenderam o que eu quero dizer? É lógico que você consegue comprar ainda 30% a mais, quase. Não 30%. 30% a mais, quase. Aqui você consegue comprar 140% a mais. Aqui você tem 140% a mais do dinheiro e aqui você consegue comprar 30% a mais. Mas veja que a proporção, esse aqui pouca gente vai entender, mas a proporção do aumento da utilidade marginal do dinheiro é menor do que o aumento do pecúnio. O que eu quero dizer com isso? O quanto o dinheiro cresceu nominalmente te traz menos satisfação do que o quanto ele pôde comprar a mais. No caso do iPhone, o dinheiro cresceu muito, muito. Mas ele não conseguiu me comprar o mesmo que ele me comprava antes. E aqui o dinheiro também aumentou muito, mas ele não consegue me comprar o que ele comprava antes. A satisfação que eu tenho pelo dinheiro é menor. Eu estou menos satisfeito. E aí você vai falar, Léo, mas eu poupei o dinheiro. Eu teria gasto com Mercedes, eu teria gasto com iPhone. Tem até um outro exemplo aqui que eu peguei também. Se eu fiz também. Ó, Léo, eu não vou comprar uma Mercedes. Eu poderia ter comprado um carro menor. Né? Então vamos lá. Comprei um Chevrolet Onix. Léo, eu não vou comprar carro, eu quero andar de Uber, eu quero andar de táxi. Beleza, mas eu vou falar uma coisa. Muitas famílias sonham com isso aqui. Sonham com um carro 0 km. Chevrolet Onix. Léo, isso é uma porcaria, porque não sei o quê. Não é uma porcaria, é um carro, gente. Veja, não depreciem as coisas que as outras pessoas conquistam, tá? E muitas vezes, desculpa falar isso, mas muitas vezes vocês dizem, isso aí, ó, gastou 40 mil em 2015, né? 40 mil num carro desse, tivesse colocado no banco, é por isso que pobre não vai pra frente. Meu amigo, você continua vizinho do cara, depois de 10 anos, ele tem o carro, trocou de carro, mas ele tá gastando tanto, trocou de carro, comprou outro carro, tá pagando as coisinhas dele e tem a mesma vida que você tem. Com a diferença que ele tem o carro, você não tem. E você tem que ficar criando na sua cabeça desculpas porque foi melhor você deixar seu rico dinheirinho no banco. E vou falar uma coisa para você. Você e seu vizinho tiveram que tomar uma decisão. Ambos tinham R$ 37.540 e foram colocar ambos tinham que tomar uma decisão. Se compravam um Chevrolet Onix de entrada, ou seja, o preço mais baixo da tabela da Chevrolet, 0 km, em 2015, ou se colocassem o dinheiro no banco, no CDB, pagando CDI 100%, 2015, 2025, abstraindo os tributos, tá? Para quê? Para maximizar o retorno, tá bom?
Beleza. R$ 91.194 é o que renderia o CDI em 10 anos. Muito bem. Todos os dados aí, preço do Chevrolet, eu também peguei em vídeos antigos do lançamento da Onix, eu procurei aí também. Isso é uma coisa que eu procurei, vi esse valor. E as correções monetárias, né, a correção do CDI nessa aplicação financeira, é calculadora cidadã do Banco Central, vou deixar o link aí embaixo, tá? O link do valor do iPhone, do valor dos carros, eu não vou deixar, porque o YouTube pode entender que eu estou vendendo produtos, tá bom? Então vocês procurem aí por vocês mesmos, tá? Vamos lá. Seria R$ 91.194,89. Léo, eu poderia comprar o carro. Depois de 10 anos eu comprei o carro. 90.190, certo? Certo, muito bem, parabéns. Então para que você atrasou o consumo? O dinheiro hoje vale mais que o dinheiro amanhã. Não, não vale. Tanto vale que você ganha juros para não usá-lo. Tanto vale que você paga juros para tomá-lo. Então, o dinheiro hoje vale mais do que o dinheiro amanhã. Não só pela inflação. Não é pela inflação. Não é pelo aumento do nível de preços. É pela utilidade do tempo. A utilidade do consumo no tempo. Vale mais a pena sempre consumir hoje para uma pessoa. Tanto que quando a pessoa diz, não, você tem que ser racional, é porque o impulso tem que ser controlado por algum objetivo. Por algum objetivo. Aqui, se eu tivesse guardado esse dinheiro, o meu vizinho comprou, eu guardei. Hoje, eu tenho 90.190. Mas nesse meio tempo, meu vizinho comprou o carro, meu vizinho trocou de carro, meu vizinho continuou tendo carro, e eu tive que pagar Uber, andar de ônibus, pedir carona para os outros, pedir carona para o meu vizinho, e agora eu tenho 90.190. E outra, meu vizinho tinha 30 anos, eu tinha 30 anos. Agora ele tem 40, eu tenho 40. Eu com 90.190, meus filhos já cresceram, eu passei quase toda a infância deles sem carro, não visitei meus parentes, esse tipo de coisa, ou não pude viajar, ou tive que gastar, quando eu tive que visitar alguém, tive que gastar de Uber, tal, tal, tal. Léo, eu economizei gasolina, tal, mas você se movimentou, meu amigo. Então, vamos dizer que você perdeu utilidade. A sua utilidade de guardar esse dinheiro foi paga no quê? R$ 1.000. R$ 996, mas vamos por 1.000. E agora você faz o que com o dinheiro? Vai guardar de novo? Para daqui 10 anos você ganhar mais um pouco? Ou vai gastar? Por que você não gastou antes? Não, porque agora eu tenho. Léo, mas veja, eu faço isso como uma reserva de emergência. Beleza. Não estou falando que tá errado. Não estou falando que você deve guardar, que você não deve guardar. Eu estou falando o seguinte. Deixar de consumir é uma decisão que não é 100% correta sempre. É uma decisão que você sempre tem que fazer as contas. Se compensa ou se não compensa. E, no caso de carro, muitas vezes, carro é capitalização para pessoas mais pobres. Léo, como assim? Porque o camarada, vamos supor que ele não tinha os 37.540. Ele tinha 10% de entrada. Depende do ano, você podia comprar carro sem entrada. Eu lembro dessa época que se você tivesse 25% de entrada, não sei da Chevrolet, mas eu sei na Volkswagen. Você tivesse 25% de entrada, o resto era sem juros. Evidentemente que não era sem juros em 48 vezes, era sem juros em 12 meses, 24 meses, se eu não me engano. Mas a pessoa pode guardar um dinheiro e com o resto, depois de alguns anos, ela tem um valor inteiro e usou. Mas ela vai ter menos do que ela pagou. Sim, ela vai ter menos do que ela pagou. Mas esse valor que ela pagou, ela usou. Usou como? Usou inteiro o carro. Então o consumo não é o vilão que vocês estão falando. O problema não é consumir. O problema é ganhar pouco. Restrição orçamentária, né, é o quê? Você tem uma cesta de produtos. Aqui a cesta de produtos pode ser inúmera. Vamos colocar duas, né? Que é consumo e gasto e investimento. Poupança. Eu vou pôr poupança como savings, tá? Porque eu não quero confundir
com poupança aplicação financeira, certo? A escolha que eu tenho que fazer é o seguinte: se eu vou poupar, né? Quanto daqui eu vou colocar para consumo e quanto daqui eu vou colocar para savings, para poupança. Como eu tenho uma restrição orçamentária, ou seja, eu tenho o meu valor, eu tenho o dinheiro que eu tenho, e esse universo é de 1.000, Léo, a curva de restrição orçamentária não é essa. Eu sei que não é essa, mas o vídeo já tem os seus 40 minutos, eu não vou entrar nisso agora, eu vou deixar para membros microeconomia e introdução, tá bom? Vou fazer. Amanhã eu entrego aí para os membros introdução à microeconomia, restrição orçamentária, tudo. E pela primeira vez na história desse canal, é uma coisa que seria bom que investidores soubessem, certo? Microeconomia básica. Eu vou fazer. Mas enfim. Você tem R$ 1.000 que é a sua capacidade de compra. Se você deixa 700 para consumo e você guarda 300, você está guardando 30% da sua renda, certo? Ótimo. Isso é muito bom visualmente, assim, isso é muito bonito. Beleza. Só que esses 300 não vão fazer falta. Você não está restringindo o consumo. Você não está deixando de comprar coisas que você gostaria. É aquele exemplo que eu dei. Se você ganha 50 mil, compra uma calça de 700. Você ganha 1.000, compra uma calça de R$ 20. Certo? Se você não está restringindo o consumo, a decisão mais lógica é guardar. Porque senão você está esbanjando. Você está gastando dinheiro com utilidade menor. Não, só estou gastando porque eu não quero deixar guardado. Mesmo assim, não é correto dizer que a utilidade está menor, porque realmente o cara tem uma utilidade, tem uma preferência temporal extremamente baixa. Né? E também não é errado. É errado, certo? Gente, não existe moralidade nisso aqui. Tá? Não existe moralidade. A pessoa ganha o salário dela e está gastando do jeito que ela quiser. Considerando que está pagando os impostos tudo direitinho, não existe moralidade nisso aqui. Não é que é imoral, não. Isso aqui não é neutro moralmente. Certo? E por que eu estou falando tudo isso? Porque vai ter gente no YouTube falando que você é um irresponsável se você não guardar. Não é. Se você ganha R$ 100.000 e gasta R$ 100.000 por mês, você é um irresponsável? Não. É o seu padrão de consumo. O trabalhador tem direito ao seu salário. Léo, quem disse isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi Marx, não. Certo? Então ele pode gastar do jeito que ele quiser. Se você tem um problema aqui e a sua renda cai, ou você precisa aumentar consumo por inflação, porque um filho nasceu, porque um familiar ficou doente, ou porque você descobriu um novo hobby. De repente você começou a perceber que você gosta de ciclismo e você quer comprar uma bicicleta para ciclismo. Não, eu compro daqui 10 anos. Daqui 10 anos você vai ter pique para ficar. Você vai ter energia para ficar por aí andando de bicicleta? Ou eu quero gastar tudo, andar o mundo como mochileiro. Não quero guardar. E depois eu me viro. Beleza, você é adulto, bicho. Depois você se vira. Você vai ter restrição orçamentária, eu não posso. Entende o que eu quero dizer? Isso aqui é restrição orçamentária. Por que você está guardando? Porque eu quero que no futuro eu tenha mais. Só que você, na verdade, perdeu dinheiro. Você perdeu utilidade, né? Utilidade de valor. Esse dinheiro que você guardou não te ajuda a comprar um carro que você queria. Ah, mas eu não gosto de carro. Léo, eu sou franciscano. Eu fiz voto de pobreza. Então por que você está querendo saber de economia? Certo? Muito bem. E se você for franciscano, você for padre, lembre de mim nas suas orações. Vamos lá. Aqui é uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Esse aqui eu fiz, mas o DIEESE, que eu esqueci o que significa, mas é um departamento intersindical, alguma coisa assim. É um, é um, é um negócio de estudo aí. Eu acho que é intersindical, ele é muito famoso. Veja, o salário mínimo em 2015 era de R$ 788. Dados da onde, Léo? DIEESE. Esse aqui eu vou deixar o link nos comentários, na descrição, tá? O DIEESE tinha aqui, em 2015, o salário era R$ 788, certo? E o DIEESE tem um cálculo que muita gente critica. Só que quando você lê aquilo desapaixonadamente, e até algumas pessoas que citam o DIEESE também são muito apaixonados quando diz o seguinte:
O trabalhador precisava de um salário mínimo de R$ 3.299 em 2015. Na verdade é o seguinte, o que o Diese calcula? O Diese calcula que para consumir dentro, para que uma pessoa tenha uma restrição orçamentária e não abra mão de utilidade, a pessoa, uma família, precisava ter acesso em 2015 de R$ 3.299,66 por mês para que todo o consumo coubesse dentro da sua capacidade de consumo, da sua restrição orçamentária, que é o quanto ela pode gastar. Considerando que uma pessoa só pode gastar o quanto ela recebe. Não estamos incluindo crédito aqui, tá bom? Porque ao longo do tempo o crédito é neutro. Por que o crédito é neutro? Porque se eu consumi 4, mas eu ganho 3, eu vou pegar R$ 1.000 emprestado. Cartão de crédito, de vizinho, do banco, de profissionais emprestadores de crédito liberais do Brasil, que o Brasil é famoso por isso, certo? Eu posso pegar o dinheiro emprestado. Eu vou ter que devolver. Se eu não devolver, haverá consequências. Se você pegou emprestado do banco, execução judicial. Se você pegou da sua família, problemas sociais. Se você pegou desses emprestadores, desses emprestadores autônomos da vida aí do Brasil, você pode parar no cemitério, uma série de coisas pode acontecer. Então, ao longo do tempo, você vai ter que devolver. Então, a sua restrição orçamentária, no mês que você pegou o empréstimo, você podia gastar R$ 4.000, apesar de ganhar 3, porque você pegou R$ 1.000 de empréstimo. Mas depois, se você for devolver em 10 meses, cada um a R$ 100, vamos extrair a figura dos juros, você vai ter que devolver R$ 100 nos próximos 12 meses, vai para ter uns jurinhos de 200. Você vai ter que devolver 1.200, né? R$ 100 nos próximos 12 meses. Nos próximos 12 meses, o seu orçamento não é mais 3.000, o seu orçamento é 2.900. Por quê? Porque vai diminuir R$ 100, entendeu? Então, o crédito, ele é, ao longo do tempo, neutro. É por isso também que o aumento da reserva fracionária nem sempre gera inflação. Por quê? Porque ao longo do tempo, esse dinheiro é reabsorvido pela economia, pelos bancos. Né? Ele enriquece o bolso dos ricos banqueirinhos. Mas aí os banqueirinhos vão gastar dinheiro com carros mais caros que Mercedes. Né? Então, por isso que também, se não houver muita intervenção, a fracionária não faz tanta diferença para a inflação. O problema é que sempre tem muita intervenção. Mas, enfim. Aqui o Diese dizia que você precisava de R$ 3.299 para ter uma restrição orçamentária digna. Aí eles têm uma série de dados, né? Preço. Eles usam uma cesta de consumo enorme. Na verdade, isso nada mais é do que um índice de preços. Tá? É um índice de preços de uma cesta de consumo de uma família. A cesta de preço, né, que eles chamam de cesta básica mínima, né, ou salário mínimo do Diese, como ficou conhecido, era R$ 3.299. Se você tivesse o salário mínimo oficial, que é o salário mínimo do governo, em 2015 e guardasse um salário mínimo e deixasse no CDI de 2015 a 2025 direto, abstraindo taxações e esse tipo de coisa, hoje você teria R$ 1.914. O que é mais, né, do que o atual salário mínimo de R$ 1.518, que é o salário mínimo de hoje. Ou seja, se você tivesse aberto mão do seu 13º em 2015, você poderia ter tido um valor maior hoje. Só que se você ganhava um salário mínimo em 2015, eu tenho certeza que esse dinheiro fez muito mais falta em 2015 do que esse dinheiro pode te trazer de utilidade hoje. Ao passo que se você ganhava os R$ 3.299 de 2000, você ganhava um salário de R$ 3.299, que por consequência era igual ao que o Diese dizia que era o mínimo para você ter uma vida bacana. Bacana não, digna, segundo o Diese. Mas eu acho que é uma vida bacana em 2015. Bacana no sentido de gasto bacana. Não tô falando bacana aqueles caras que gastam muito, não. Uma vida tranquila, né? Não milionária, mas paga as coisinhas, pode comprar de vez em quando uma coisinha mais cara, só dá uma apertada aqui, tal, tal. R$ 3.299 em 2015. Hoje seriam, se você tivesse guardado um dinheiro desse, hoje você teria R$ 8.015, que é mais do que esse mesmo padrão de vida, segundo o Diese, hoje. Então, para os consumos da cesta básica familiar,
segundo o Diese, que é sobreestimado, você guardar dinheiro era uma boa ideia. Era uma boa ideia. Só que é o seguinte, nesse entender usando os dados do Diese, a utilidade não é muito maior. Aqui deu o quê? 10%. Esse número é o quê? 10% mais do que esse? Esse número é o quê? Uns 20%. Mais ou menos. Certo? Então, é um salário a mais no ano. Aqui são 2 salários a mais do que eram no... Bem, aí é de cada um, mas para vocês entenderem que nem sempre o CDI leva uma porrada, certo? Mas para vocês entenderem também a utilidade. Eu poderia guardar esse dinheiro, me valeria a pena. Léo, mas eu guardo para aposentadoria. Não, beleza. A minha crítica é para jovens senhores de 16 a 20 anos que já pensam em se aposentar. Certo? Vamos lá. Esse aqui. Uma crítica que muita gente faz é o seguinte: eu não vou comprar imóvel. Por quê? Quando eu compro um imóvel, eu pago 2 imóveis. 2 imóveis. Um para mim e outro para o banco. Então eu não vou comprar imóvel. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Vamos considerar que você tivesse a oportunidade de comprar um imóvel na cidade de São Paulo de 350 mil reais em... Gente, vocês me desculpam que eu faço anotação americana porque é vício do trabalho, tá? 350 mil reais. Esse imóvel valia 350 mil reais em 2015. 2015, certo? Muito bem. Esse imóvel valendo 350 mil reais em 2015, e eu pegando os dados, a Caixa Econômica Federal tinha uma modalidade de permitir empréstimos, né, de conceder empréstimos, com taxa de juros pré-fixada de 11,48% ao ano, que é o equivalente a 0,91% ao mês. Tá? E eu poderia dar de entrada, num imóvel de 350 mil, eu poderia dar de entrada 100 mil e eu financiaria 250. Esses 250 eu poderia pagar em 120 meses, que é um prazo até que curto para aluguel, tá? Para imóveis. Isso seria uma prestação de 2 mil e alguma coisa. Eu coloquei o valor da prestação aqui? Não. Eu coloquei o valor já com juros, né? 250 mil dividido por 120, uma prestação de 2.083,33, né? Que isso aqui é o valor a ser amortizado, né? Isso aqui é o valor principal por mês. Com os juros, já colocando juros, aí eu rodei onde? Eu rodei no site do Banco Central. Só coloquei o valor dos juros mensal, né, 0,91, e o quanto eu paguei e quanto eu dei de entrada, tá? Isso aqui seria, eu pagaria por mês R$3.432,45. No total, esse apartamento de 350 mil, eu teria pago no total 511 mil, 512 mil, né? 511.890 e tanto, tá? Por quê? Seriam 411.894 do valor que eu paguei de empréstimo, mais 100 mil reais da entrada. Gente, vocês estão ouvindo barulho? O vizinho está fazendo uma reforma aqui, eu já vou terminar. E aí vocês vejam que no final, sim. No final, Léo, um imóvel que era 350 mil, eu paguei 512 mil. Tem uma fórmula de valorização de imóveis na cidade de São Paulo, tá? Que considera a valorização dos imóveis na cidade de São Paulo, apartamentos, na cidade de São Paulo,
ele considera 6% de valorização ao ano, nesse período, de 2015 a 2025. Certo? Certo. Muito bem. Nesse período, considerando que os imóveis cresceram 6%, esse apartamento que eu comprei por 350 mil, hoje valeria 626 mil reais. Léo, como? Como você sabe disso? Juros compostos, gente. Como assim juros compostos? Isso não é juros. A gente chama de juros compostos, mas é só o exponencial, né? O que é? Você tem o valor inicial, 350 mil, tá? Que multiplica 1 mais I, ou a taxa de inflação, ou a correção, o que você quiser, que é 0,6, elevado ao tempo, que é 10. Isso tudo é igual a 626, né? Como eu cortei os zeros aqui, 1.000. Certo? 626 mil reais. Vejam, hoje o imóvel vale 620 mil reais. Hoje. Na época, eu paguei 100 mil de entrada, mais 120 parcelas de R$ 3.432,45, que no total dão R$ 411.894. Isso aqui dá R$ 511.894. Certo? Certo. Só que hoje o imóvel vale 626 mil. Então, vejam, nem sempre poupar é a melhor solução. Léo, mas se eu tivesse deixado no CDI? Se eu tivesse deixado no CDI, você ganhava dessa taxa. Tá? Léo, por que você ganhava nessa... Por que você sabe que ganhava dessa taxa? Porque a taxa de valorização é 6%. E você... e o CDI dá mais de 6% em média. Tá? Só que o problema é o seguinte. Você tinha os 350 mil? Se você tinha os 350 mil, você não vai fazer financiamento. Se você não vai fazer financiamento, você nem olha isso aqui. Você só olha que realmente 350 mil valorizou para 626 o valor do imóvel. Só que se você deixasse um CDI, dava mais. Beleza. Uma taxa, podemos falar uns 8, 9. A média, né? Mas tem que calcular. Beleza, beleza. Só que, se você não tinha o dinheiro, você só tinha 100 mil reais, e você fez o financiamento para pagando um pouco pagando aos poucos, hoje você tem um imóvel e você morou. Ah, mas eu paguei IPTU. Ah, mas isso, mas você vai sempre pagar para morar. Nada nessa vida é de graça. Nada nessa vida é de graça. Se você quer coisa de graça, existem religiões, certo? Que eu já vi muitas religiões fazerem muitas coisas de graça. Mas para você comprar seu apartamento, para você comprar seu carro, comprar seu celular, são sempre decisões, certo? E aqui eu mostrando para vocês. Tá? Léo, qual é o propósito desse vídeo? Utilidade. Nesse vídeo eu quero mostrar utilidade. A utilidade de poupar. A utilidade de gastar, utilizando série histórica de 10 anos. Tá? Léo, eu não confio nessa valorização do imóvel de 6% que você falou. Eu também não confio. Por quê? Porque essa valorização é para a cidade de São Paulo. Tem imóveis, mas aí você já chega num teto também, né? Tem imóveis, por exemplo, na Zona Leste de São Paulo, região Tatuapé, Moca e Anália Franco, que o metro quadrado em 2015 estava na casa de 9 mil reais. Agora ele está na casa de 11 mil reais. Isso não aconteceu. Né? Isso não aconteceu. Muito bem. Mas, vamos até ver se isso não aconteceu, né? 9 mil, né? 1,06 elevado a 10, tal, multiplica 7 mil. Olha, aconteceu. Então, confie. Eu falei 7 mil para 12 mil, mais ou menos, uns 6%, um pouquinho menos, né? Vamos pôr para 9 mil, né? Vamos pôr para 9 mil, 0,6 elevado a 10, pau, o que multiplica 9 mil. Mais ou menos, um pouquinho menos.
pouquinho menos. Então esse imóvel estaria entre 600, esse imóvel estaria entre 580 e 626, né? Esse imóvel, pelo menos os 511 ele pagaria. Tá? Vocês viram a conta ao vivo que eu fiz, né? Na cidade de São Paulo. Tem imóveis que valorizaram muito mais, tem imóveis que estacionaram no tempo, né? E tem imóveis que, enfim. Certo? Isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi para mostrar um pouco de utilidade, tá? A utilidade de poupar. Eu já tô batendo muito nisso, mas hoje eu tive esses exemplos aí, tá? E se você sabe por que carros e que o carro e o iPhone, os carros e o iPhone tiveram mais impacto contra o CDI, se você sabe, põe aí nos comentários, tá bom? Eu sei também. Eu não vou falar agora, depois eu falo. É isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem, fiquem com Deus.